Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre reconhecimento de frações unitárias. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. No nosso cotidiano, podemos ver diversas situações que temos que separar uma parte de um objeto ou de uma quantidade. Parando para pensar um pouco, em que situações devemos destacar parte de algo? Você consegue pensar? Quando a nossa professora, por exemplo, pede para nós partirmos uma folha de papel para desenharmos, e nesse caso, temos que partir a folha ao meio. Isso é um exemplo prático de quando temos que dividir uma quantidade em partes menores. Neste caso, uma unidade de papel em 2 partes, 4 partes, etc. Nesse caso, o que se faz para partir uma folha ao meio? Você já parou para pensar? Então, para dividirmos uma folha ao meio, uma folha de papel ao meio, na metade, basta que se dobre ao meio e rasgamos a folha, não é isso? Exatamente. Fazendo isso, teremos aí, um meio de uma folha. Nós temos um pedaço e o outro pedaço abaixo. Isso, muito bem. Agora nós temos aí, a metade de uma folha em cima e a metade da mesma folha embaixo. E se eu fizesse o mesmo com as folhas que já foram divididas? Vamos lá. Ao dividir ao meio em 2 metades, dessa forma, teríamos aí dividido em quantas partes? Isso, olha aí, nós temos 1/4, dividindo cada metade em 2 outras metades. Como você pode ver aí na tela, nós temos aí, 4 partes de uma folha de papel. Preste bem atenção. E se eu dividir cada metade que eu encontrei na metade novamente, cada uma aí, em 2 partes. Com quantas partes nós ficaríamos? E isso nós ficaríamos aí, com 1/8, ou seja, cada parte da folha equivale a 1/8 da folha total. E quando juntamos tudo isso novamente, todas essas partes da folha, temos a nossa folha de papel do começo, como você pode ver aí na tela, uma unidade de papel. Nós chegamos até 1/8 da divisão dessa folha. Mas será que essa é a única forma de se dividir esta folha de papel em partes iguais? Não, esta não é a única forma de se dividir. Vamos à tela. Lembra no começo que dividimos em forma de cruz esta única folha de papel? Podemos dividir também em formato de X, como você pode ver aí na tela. E encontramos o mesmo resultado, como se fosse uma pizza, que é dividida em fatias, chegamos ao mesmo sentido de fração. Nós temos aí uma unidade de papel que foi, neste caso, dividida em 4 partes iguais. Temos aqui uma barra de chocolate com 10 quadradinhos, como você pode ver aí na tela. Cada um desses quadradinhos representa 1/10 da barra, pois ela está dividida em 10. Muito bem. Aqui nesta barra, um único quadradinho desta barra todinha, ele é representado pelo nosso numerador, lá o número 1, neste caso 1. E o total que esta barra foi dividida fica no nosso denominador, lá embaixo, pois é ele quem denomina em quantas partes algo foi dividido. E aqui foi dividida a barra de chocolate em 10 partes iguais. E para identificarmos diversas frações, temos termos específicos que vamos ver de 1 a 1, começando pelos pares, pelos divisíveis por 2. Vamos lá. Quando dividimos na metade, temos o meio, muito bem. Geralmente é o que mais se pede no decorrer do nosso dia. Metade de biscoitos
um meio de uma barra de chocolate, a metade de um salgadinho e assim por diante. Na sequência, temos aqui a imagem de uma folha que foi dividida em 4 partes iguais. Quando dividimos em 4 partes, temos o quarto, muito bem. Quando destacamos uma única parte disso, nós chamamos de 1/4, ou seja, a quarta parte. E temos aqui a nossa folha de papel que foi dividida em 6 partes. Quando dividimos em 6 partes, temos temos o sexto ou a sexta parte. E agora, nossa folha de papel foi dividida em 8 partes iguais. Quando dividimos em 8 partes, nós temos aí o oitavo ou a oitava parte. E aqui nós chegamos à nossa 10ª parte. Lembra da nossa barra de chocolate? Ela foi dividida em 10 partes iguais. E assim, cada pedacinho dela, cada quadradinho corresponde a 1/10 da barra. Lembra de onde você viu a palavra décimo? E isso já vimos em números decimais. 1/10 corresponde à 10ª parte de um número inteiro, que foi dividida em 10 pedaços. Agora, vamos para as frações que podem ser divididas por 3. Vamos lá, na tela. A primeira é esta imagem de uma folha de papel que foi dividida em 3 partes iguais. Quando dividimos por 3, temos nós temos o terço. Então, você já sabe, quando te pedirem 1/3 de algo ou a terça parte, basta você dividir por 3. Continuando, temos aqui este círculo, que foi dividido em 5 partes iguais. Quando dividimos por 5, temos nós temos a quinta parte, o quinto. E na sequência, temos esta figura que foi dividida em 7 partes iguais. Então, quando dividimos em 7 partes, nós temos... muito bem, nós temos aí o sétimo ou a 7ª parte de algo. Muito bem, parabéns! E vamos agora a esta figura que foi dividida em 9 partes. Quando eu divido em 9 partes iguais, eu tenho Quando eu divido em 9 partes iguais, eu tenho o 9º, ou a 9ª parte. Meus parabéns, vamos lá! Além dos exemplos que nós vimos hoje, temos diversos outros nomes e termos que definem os números fracionários. Após o 10º, como nós vimos, o restante dos números que ficam no denominador são acompanhados pela palavra avos, como você pode ver aqui no exemplo na nossa tela. A leitura correta deste número é 20/16 avos. Está atento à nossa aula? Muito bom! Agora vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. A atividade na tela. Observe a imagem abaixo e responda. Olhe bem a imagem. Letra A. Em quantas partes o círculo foi dividido? Letra B. Quantas foram marcadas? Letra C. Qual a fração correspondente às marcadas? Letra D. Qual é o numerador? E letra E. E qual é o denominador? Vamos à resposta. Letra A. Em quantas partes o círculo foi dividido? A resposta é... O círculo foi dividido em 8 partes. Basta você contar em quantas partes esse círculo foi dividido que você vai chegar à resposta 8. Letra B. Quantas foram marcadas? A resposta é
3 partes. De todas as 8 partes, apenas 3 partes foram marcadas. Estão vendo aí, ó? Estão de azul. Letra C. Qual a fração correspondente às marcadas? A resposta é 3/8. Olha só, de 8 partes, foram destacadas apenas 3. Então, a fração correspondente às marcadas é 3/8. Letra D. Qual é o numerador? A resposta é 3. O nosso numerador, as partes destacadas, as partes marcadas são 3. 3, numerador. Vamos para a letra E. E qual é o denominador? A resposta é 8. Eu tenho aí, ó, no nosso denominador, aquele que denomina, aquele que nos diz em quantas partes foram divididas o número 8. Muito bem, parabéns. Vamos para a atividade número 2. Atividade número 2 na tela. Complete o quadro com o que se pede. Primeiro, nós temos aí, ó, os desenhos, depois o denominador, depois o numerador e, por último, a fração. Vamos lá. Temos aí o nosso primeiro desenho, o nosso círculo. Vamos contar em quantas partes ele foi dividido. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, o nosso denominador é 8. Muito bem. Vamos lá contar o nosso numerador. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aí no nosso numerador, nas nossas partes que foram destacadas, 5. E a fração correspondente ao desenho da imagem é 5/8, tá bom? Preste bem atenção. Vamos lá para a nossa segunda imagem. Nós temos aí a imagem de um retângulo. Em quantas partes ele foi dividido? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, o nosso denominador é 4. Muito bem. E agora o nosso numerador. Vamos lá para as partes destacadas. 1, 2, 3. Então, o nosso numerador é o número 3. E a fração correspondente à imagem, vamos lá, é 3/4, como nós vimos lá no começo da nossa aula. 3/4. Vamos lá para a nossa última imagem. Vamos contar qual é o nosso denominador. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o nosso denominador é o número 16. E agora, quantas partes foram destacadas? Qual é o nosso numerador? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso numerador é o número 7. E que fração corresponde ao desenho? Vamos lá? A 7/16. Não esqueça, a palavra avos vem depois do 10º denominador, tá bom? 11/, 12/, 13/, e o nosso 16/. Agora, vamos relembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, trabalhamos com frações menores que a unidade, utilizando como unidade uma folha de papel, que pode ser dividida ao meio, em 4 partes, em 8 partes. Podemos ver que à medida em que se divide em partes um inteiro, uma unidade, a qualquer momento ela pode ser restaurada, unindo-se cada parte que ela tinha, tornando a unidade novamente. Também vimos que cada parte tem o seu nome característico, começando pelo meio, seguindo pela terça parte, a quarta parte, a quinta parte, a sexta parte, a sétima, a oitava, a nona parte e, finalmente, a 10ª parte. Vimos também que após a 10ª parte,
Os números fracionários recebem um nome para acompanhá-los. E essa palavra é avos. Gostou da nossa aula de hoje? Muito bem, eu fico muito feliz que você tenha gostado. Não esqueça, em caso de dúvida, procure o professor da sua escola. Veja as nossas aulas sobre frações e continue exercitando que você se tornará um expert em frações. Então, até a próxima aula. Um grande abraço, tchau!